Amém, amém. Hoje pela manhã nós já estudamos, com o Léo, a 37ª Parashá, Shelah Lehar, envia para ti, ou envia por ti. Interessante que, como ele bem explicou hoje pela manhã, o Eterno vem nos falando já há 3 porções, e por mais que às vezes até pareça um pouco repetitivo o que nós estamos falando aqui, mas é porque ele tem mostrado durante a semana e tem nos feito refletir em cima disso. Por quê? Porque infelizmente nós, por mais que aprendemos, por mais que recebemos as instruções dele, nós ainda caímos no erro, caímos no pecado de fazer aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente ainda acha mais importante para aquele momento. E ele vem batendo na tecla, a respeito de todo o movimento que vem acontecendo, tanto aqui quanto fora da casa. E o interessante é que os ajustes necessários são feitos dentro e também são feitos fora. O que eu quero dizer com isso? Quando nós vemos estudando aqui a porção, Shelah Lehar, está lá em Números 13, vocês podem até abrir lá, Números capítulo 13. Uma coisa que o Eterno vem mostrando, vem falando a respeito dos estrangeiros no meio do povo de Israel. Na porção passada, semana passada, Berhaloterra também tinha muito forte falando sobre isso. Quando ali eles tiveram, o Léo até mencionou essa parte aqui hoje de manhã, tiveram vontade de comer carne, e ali acabaram influenciando todo o povo de Israel, levando ao povo a pecar. E depois vários morreram por conta deste pecado. E nesse momento que nós estamos passando, não só nós, como todo o mundo passa por essa questão da pandemia, é importante nós como casa refletirmos que ajustes têm que ser feitos, tanto dentro quanto fora. Ajustes positivo, uso da máscara como todos vocês estão usando, é uma coisa positiva. O distanciamento solicitado, como vocês podem ver, as cadeiras têm todo um distanciamento respeitando. Sabão em tudo quanto é lugar na casa tem, água para lavar a mão, sabonete para lavar a mão em todos os banheiros, não falta, papel para enxugar a mão, álcool em gel. Se vocês rodarem a casa, tudo quanto é mesa tem um frascozinho de álcool em gel, que ajuda muito. Então esses são, entre outros, são ajustes positivos, E quando o Léo mencionou hoje de manhã, a respeito de que infelizmente o Eterno vem denunciando que por mais que nós estejamos fazendo os ajustes que são necessários para que a gente ande em linha com o que precisa ser feito, existe sempre aqueles que não concordam. Ele deixou claro que hoje de manhã, não é verdade? Para o Eterno, isso não importa, porque Ele é o Pai de tudo, Ele que dá, Ele que tira. Então, aquilo que eu penso, eu quero, se não for a vontade de Adonai, o Eterno não vai dar importância. Agora, se aquilo que eu tenho, que eu quero, que eu desejo, é também da vontade de Adonai, Ele vai talvez proporcionar, se Ele entender que deve proporcionar, Ele vai ajudar, se Ele entender que deve ajudar. O que precisa ficar claro, e a gente precisa entender, Shabat após Shabat, é que não adianta nós questionarmos ao Eterno, não adianta nós não concordarmos com certas coisas quando o Eterno coloca, porque é Ele que dá a vida e é Ele que tira a vida. Ele que criou os céus, a terra e tudo que há. Se Ele fez tudo isso, e Ele é o Pai, está acima de tudo, Ele está aqui, nós estamos lá embaixo, Ele é soberano. Então, quem somos nós para questioná-lo de qualquer coisa? Quem somos nós para questioná-lo que eu não gostaria de uma coisa, não queria uma coisa? O eu não importa. Importa se eu tenho um casamento com ele, como o Léo falou, já a pastora também ensinou muito sobre isso. Se eu estou casado com ele e eu estou em linha com ele, a importância dada, ela é diferente de quando eu não estou casado com ele. Ou seja, se eu estou casado com Larissa,
aquilo que diz respeito à minha esposa e a mim, nós dois nos entendendo bem, nós damos muito mais importância e atenção a isso. Uma vez que existe um rompimento disso, não tem mais como ter essa ligação. E eu queria ir com vocês lá em Números capítulo 11, Números 11, versículo 4, está falando da seguinte forma, né? Primeiro o povo se queixou aqui, né, no versículo 1, mas eu quero me prender no versículo 4. Os estrangeiros, né, ou a mistura de gente que estavam no meio deles, desejaram muito outro alimento. E os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Quem nos dará carne a comer? Vocês concordam comigo que nós que frequentamos esta assembleia, esta comunidade, quando nós chegamos, né, uma pessoa que chega mais recente, ela chega com certos hábitos, com certos costumes e até não tendo muito entendimento do que acontece. Não é verdade? À medida que a pessoa vai ficando, vai aprendendo, passa 1 mês, 2, 3, ela começa a entender, ela começa a absorver, ela começa a ter fome, ela começa a buscar mais, né? Daqui um pouco ela está tão entrosada no meio que alguns comportamentos dela antigo passam a não existir mais e ela passa a ter um comportamento similar ao que toda a casa faz. Vou dar um exemplo fácil. Não cumpria Shabat. Veio aqui, começou a frequentar, começou a entender, começa a respeitar o Shabat. Ou seja, ela veio de fora e foi envolvida pela Assembleia, por um comportamento da Assembleia e passou a respeitar o Shabat. Pelo entendimento e pelo que todo mundo faz. Por quê? Quando nós estamos num local o qual nós fazemos parte desse local, e se nós começamos a ter um comportamento diferente, nós nos sentimos estranhos, nós nos sentimos incomodados. Vou pegar o exemplo do Shabat. Nós respeitamos o Shabat. Se eu, por algum motivo não justo, tá? Eu pego no sábado e não respeito o Shabat. Nós que já estamos habituados com isso, vamos ou não vamos sentir totalmente incomodado? Por mais que eu, naquele primeiro momento, queira justificar que eu não pude respeitar Shabat pelo motivo tal, nós ficamos incomodados. Nós não sentimos tranquilos com relação a isso. O que eu quero dizer isso? Quando nós lemos aqui, os estrangeiros que estavam no meio deles desejaram muito outro alimento. E os filhos de Israel tornaram a chorar. Então, os estrangeiros que vieram com eles, vieram para o meio do povo e influenciaram o povo. O povo se deixou ser influenciado pelos que vieram de fora. Quando nós vamos influenciar, tá? É muito interessante porque olha o que significa no dicionário a palavra influência: uma ascendência sobre alguém ou algo. Então, olha só que interessante. O povo se deixou ser levado. Quando nós vamos lá para Números capítulo 5, já dentro da nossa paraxá de hoje, Números capítulo 15, isso, Números 15, novamente é mencionada a questão dos estrangeiros. Olha aqui no versículo 14. O 13. Todo natural fará essas coisas, oferecendo oferta queimada de cheiro suave ao Eterno. Se algum, no 15, 14. Se algum estrangeiro peregrinar convosco, ou estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e ele trouxer uma oferta queimada de cheiro suave ao Eterno, como vós fizerdes, assim fará ele. Versículo 15. Quanto à assembleia, um só estatuto haverá para vós, e para o estrangeiro que entre vós peregrinar nas vossas gerações. Como vós sois assim, será o estrangeiro perante o Eterno.
Versículo 16: a mesma lei e o mesmo rito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Então o Eterno está determinando aqui o quê? Que é estabelecido uma lei, e a lei é para o de dentro e a lei é para o de fora. A lei, no caso aqui, era para o povo de Israel e era para os estrangeiros que estavam fora. A lei só existe uma, não é verdade? Mandamento só existe aqueles mandamentos prescritos pelo Eterno, determinado pelo Eterno. Então o que acontece? Se os de fora, que estão misturados com os de dentro, trazem influência negativa para o de dentro, esse é um pecado e é um problema grave. E por que é um pecado e é um problema grave? Primeiro, porque eles vieram de fora e trouxeram costumes errôneos, como estava lá no capítulo 11, versículo 4. Mas o problema mais grave ainda é os de dentro aceitarem ser influenciado. É aceitar toda essa influência negativa, digamos assim. E isso é muito pior, porque o que está fora, ele entende que o que ele está trazendo é o certo. Mas os de dentro, que já estão trabalhando, vendo, aprendendo, dia após dia, shabat após shabat, se deixar ser influenciado por aquele que está vindo de fora, isso é muito pior. É muito pior. E isso que o Eterno veio acusando hoje de manhã, veio acusando nas outras vezes, é o que a pastora ensinou lá atrás, quando ela deu ensinamento sobre casamento. Casamento com o Eterno ou casamento com o ímpio. Se eu caso com o Eterno, como o Léo também explicou hoje, e eu estou ali casado com Ele, eu vou gerar vida. O meu fruto é um fruto que gera vida. Mas se eu não estou casado com o Eterno, e estou casado com os costumes dos ímpios, com os costumes de lá de fora, é uma influência negativa. E o que acontece? É uma influência que leva o quê? Pavor, desordem, discórdia, bagunça, confusão. E isso é o que acontece quando os que estão fora trazem a confusão e os de dentro aceitam. É uma situação como é essa situação aqui. O que eu estou dizendo? Aqui o Eterno mencionou no capítulo 11, agora no capítulo 15 ele está falando sobre os estrangeiros, e ele está deixando claro que só tem uma lei. Então, tanto o estrangeiro quanto o povo tem que seguir a mesma lei, e ponto. Quando nós vamos lá para o capítulo 15, versículo 22, isso. Quando o Léo ensinou hoje de manhã sobre o pecado da inadvertência, tá? Inadvertência é aquele pecado também, entre outra coisa, quando a pessoa erra e ela não sabe que errou. Tá? Ela erra, mas ela não sabe que errou. Ela comete um pecado sem muitas vezes saber que está pecando. É como eu ensinei uma vez aqui, tem o pecado por ignorância e o pecado na ignorância. Quando eu peco por ignorância, significa que eu estou pecando, mas nem tenho noção que estou pecando. Se eu peco na ignorância, é porque eu sei que é pecado, mesmo assim eu insisto no pecado. Eu insisto no erro. Então tem uma diferença muito interessante. No caso aqui, quando eu busquei o significado de inadvertência, lá também fala. Eu não me lembro a palavra no hebraico qual é. Fala também pecado por ignorância, ou seja, peca sem saber. Então o que eu quero dizer com isso? Eu estava falando que lei é para os de dentro, é para os de fora. Ok. Se vem um de fora, no meio da assembleia, e ele vem com os costumes que não são positivos, isso não é positivo. Mas pior é se os de dentro acabam aceitando. Porque uma vez que o de dentro aceita, significa que ele também não está totalmente casado com o Eterno. Até aqui está claro, não é verdade? Até aqui está muito claro. Mas, se de dentro, uma coisa é o que está lá fora, estou sendo só repetitivo, vem para cá, ele está acostumado com velhos costumes, com velhas manias, com velhos hábitos. É uma situação. Mas, quando os de dentro causam a mesma coisa que o de fora vem. Quando isso aconteceu? Hoje Léo leu pela manhã. Quando os 12 espias são mandados. Lembra que ele falou muito bem?
Eram os 12 cabeças, eram líderes, pessoas respeitadas, pessoas que tinham o conhecimento de toda a assembleia. Filhos de cada tribo. Não fez o seguinte, ó, vai 11 filho de Israel, ó, você que é do Egito e veio conosco, vou te dar uma oportunidade de ir. Não teve isso. Todos os 12 foram filhos de quê? Das tribos. Todos os 12 eram de dentro e eram totalmente conhecedores. E o que aconteceu? Dos 12, 10 voltaram e fizeram com que o povo murmurasse. Ou seja, o próprio de dentro foi lá, voltou, não estando totalmente em linha com o Eterno, não estando totalmente casado com o Eterno, como nós estamos usando esse termo aqui, eles trazem a confusão, trazem desordem, trazem bagunça. E a preocupação que a gente vê nessas porções aqui, que o Eterno vem denunciando o tempo todo, além da questão do estrangeiro, é sobre o fato da influência negativa. E isso a gente pode estar evidente em cada paraxá. Números capítulo 13, versículo 25. Olha o que fala aqui. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés e Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles, bem como toda a comunidade, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviaste. Nela verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. O povo que habita nessa terra, é até o 33, né? O povo que habita nessa terra, porém, é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na parte montanhosa. E os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Os homens que com ele subiram, porém, disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, divulgaram um relatório negativo da terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são da raça de gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhe parecíamos. Olha só que interessante. Deixa eu pegar um papel aqui que está muito calor, eu estou... E isso que o Eterno vem nos mostrando dia após dia, é muito interessante. Por quê? Nós temos hoje na casa algumas pessoas que estão de fato em casa, não é verdade? Alguns homens, algumas mulheres estão em casa. Alguns estão com uma gripe muito forte, alguns estão com outro tipo de problema, mas também tiveram pessoas que por algum motivo, em algum lugar, pegaram o vírus, e alguns estão em casa, tem alguns que estão no hospital. E o que acontece quando isso acontece? A gente sabe que o que está aqui dentro é a Torá, não é verdade? E a Torá determina o quê? Que o serviço não pode parar. Não é verdade, João? O serviço não pode parar. Se o serviço não pode parar, nós que estamos bem de saúde, e isso eu falo para quem está aqui e falo para quem está fora daqui também, que está bem de saúde, não podemos nos esconder atrás do medo. Por que nós não podemos esconder atrás do medo? Primeiro, porque é mandamento que o serviço não pare. Se é mandamento ter o serviço todos os dias, mesmo que tenha uma pessoa só aqui dentro, o serviço não pode parar.
E não foi parado, obrigado, João. E não parou, e não parou. Não parou. Ok, tiveram pessoas que ficaram um pouco mais sobrecarregadas? Sim, é fato. Baruch Hashem. Exatamente, é uma oportunidade que esses que estão ficando um pouco mais sobrecarregados estão tendo também de poder se doar mais, em prol daquele que não pode. O serviço não pode, em hipótese alguma, parar. Então, existem situações as quais nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado, muito cuidado. Porque é muito fácil de eu dar ouvido a quem eu não deveria dar ouvido. Por exemplo, eu trabalho durante a semana, então eu tenho um relacionamento na comunidade, quando eu estou aqui com vocês. Eu tenho outro relacionamento no meu lar, com a minha família. Eu tenho um outro relacionamento lá na empresa, onde eu trabalho, que tem todos os colaboradores que trabalham conosco lá. E eu tenho um relacionamento ainda quando eu vou visitar nossos clientes. Então, olha a quantidade de locais que eu tenho e pessoas até diferentes, tirando aqui em minha casa, né, onde nós temos uma conduta igual. Lá na empresa, por exemplo, tem vários que são evangélicos, alguns não são evangélicos, tem batista, tem maranata, tem católico, tem todos os lugares, estão todos reunidos ali. Então, se eu não tiver plena consciência do que o Eterno vem nos ensinando, Shabat após Shabat, plena consciência de que Ele vem acusando que nós temos que tomar cuidado com os estrangeiros que podem nos influenciar negativamente, se eu chego lá na empresa onde nós temos 20 colaboradores e não tem jeito, do mesmo jeito que nós somos para a nossa região aqui visados, vocês sabem disso, né? O tempo todo eles estão de olho na gente, não é verdade, Sandra? Não é verdade, João? Bem de olho. Os vizinhos, todos, eles ficam muito nos observando. Na empresa, os funcionários ficam observando os líderes, é natural. É natural. Se nós não tivermos a cabeça no lugar, a calma de quando um colaborador chega com medo, com receio, por exemplo, a irmã de um funcionário nosso lá, com 28 anos, faleceu sábado passado por motivo do Covid. Se eu escuto isso, qual é o motivo da morte dela? É o Covid. Só que ela já era antes mesmo de ter contraído o vírus, já era do grupo de altíssimo risco, ela tinha uma doença de infância. Então, mesmo com a idade que ela tem, sendo jovem, ela era do grupo de risco, assim, topo do topo. E infelizmente ela ficou 2 semanas internada, não resistiu. O rapaz, o irmão dela que trabalha conosco lá, que é o Rocha, né, o Joanilson Rocha, é o nome dele, ele, claro, ficou abalado, perdeu uma irmã. Mas na terça-feira estava trabalhando. Ele folgou na segunda, que foi o sepultamento dela, né? E ele foi trabalhar na terça-feira. E nitidamente você vê a pessoa triste, perdeu uma irmã. Mas na quarta-feira você já observava que ele estava já começando a agir de forma um pouco mais natural e normal. E o que me chama a atenção nisso? Ele não tem cunho religioso nenhum. Ele não tem. Mas ele absorveu o fato de que, olha só, ele absorveu, porque eu fui falar com ele antes dela ter falecido, e eu falei a seguinte frase com ele: o Eterno sabe, porque eles sabem lá que eu falo só Eterno, né? Todos eles já sabem. Eu falei: o Eterno sabe de todas as coisas. Ele virou e falou: sabe, Ulisses, sabe de todas as coisas. E na terça-feira ele repetiu isso: o Eterno sabe de todas as coisas. Depois que a irmã dele foi uma pessoa que não tem um aprendizado, provavelmente não lê a Bíblia, ele entendeu. O que me chama a atenção nisso? Muitas vezes nós aqui dentro, vendo, ouvindo, aprendendo, sendo alimentados, seja pela internet, seja aqui, seja de manhã quando a pastora dá os estudos, seja na parte da tarde no Arvite, seja nos estudos que nós temos gravados aí de mais de ano que tem gravado, mesmo assim, na primeira dor de barriga, a gente fica igual uma barata tonta. Dá tiro na Sandra, dá tiro no João, dá tiro não sei o quê, dá tiro no outro, fica totalmente desestruturado. A pessoa que está desestruturada significa que ela ainda não entendeu
ela não entendeu o que é estar firmado na palavra. E a pessoa fica desesperada. Meu Deus, e aí o que acontece? Ela ainda vai perturbar um, perturba dois, perturba três, perturba quatro. Uma coisa é eu estar precisando de ajuda. João, estou precisando de ajuda. Meu carro quebrou, preciso levar a minha esposa no médico. Você pode me dar uma carona? É uma situação. O João vai dizer, posso, não posso. Isso é uma situação e nós estamos aqui para ajudar nossos irmãos. É natural. Agora, eu não posso pedir para o irmão me dar uma carona com o carro dele e ele fala não, eu já começo a reclamar com ele, achar que ele não está me ajudando, achar que ele não sei o quê, que ele não valoriza isso, aquilo. Eu vou no Reinaldo, aí eu peço a mesma coisa para o Reinaldo que eu já pedi para ele, que já pedi para o João. Eu trago toda uma confusão, uma desestruturação. Eu perco a noção das coisas, porque eu não entendi. Eu tenho que ter a cabeça no lugar. Isso independente se é saúde ou não é saúde. Nós todos temos que ter o pé no chão, fincado e estrutura para absorvermos as coisas. Então, primeiro, o que nós temos que fazer? Ouvir, quando estamos na frente de um problema, refletir a respeito do que estamos ouvindo, buscar em oração, na palavra. Isso é o mínimo que nós devemos fazer. É o mínimo. E não simplesmente me deparei com um problema, ficar desesperado e aí eu acabo trazendo confusão. Isso significa que eu não estou totalmente antenado com o eterno. Principalmente quando o eterno está dizendo uma coisa e eu vou lá fora e fico buscando as informações. Como o Léo também falou hoje de manhã. E eu também falei isso aqui na vez passada, estou sendo até repetitivo. Para quê? Para quê que eu vou perder meu tempo vendo quantos morreram? O que isso agrega na minha vida? Eu já falei isso aqui. Para que eu quero saber quantos estão em desgraça naquele momento? O que isso agrega na minha vida? O que isso agrega? Ao invés de eu estar perdendo meu tempo vendo isso, vou orar, vou ler um livro, vou estudar a palavra, vou dar atenção para Raquel, seja lá, ou vou fazer alguma outra coisa. Porque quanto mais eu dou oportunidade para essas coisas que podem me influenciar de lá de fora vir na minha cabeça, mais confusão eu vou ter na minha cabeça. Eu tendo mais confusão na minha cabeça e vindo para aqui com a confusão na minha cabeça, eu sou de dentro e trago confusão para o povo de dentro. Então eu preciso ter o discernimento e o bom senso de que existem muitas coisas que eu não posso e não devo perder meu tempo. E o Eterno vem falando o tempo todo. Há leis para estrangeiro, há leis para os de dentro. Não se contamine. Tanto que mais vai andando aqui, à medida que o povo vai caminhando no deserto, tem locais que ele fala claramente, não se misture com as filhas do povo. O povo não peguem as filhas para os seus filhos, para justamente não ter essa contaminação. Mas a contaminação principal que se fala ali, não é a contaminação só física, é a contaminação acima de tudo espiritual, por conta dos deuses que vêm e trazem mesmo confusão à nossa cabeça. Eu estou bebendo essa água aqui, mas essa água está quente com força. É de manhã ela. Não, tá bom. Mas não bota muito gelada não, tá bom. Está quente, muito quente. Mas tá bom. Hidrata, né? Não mata a sede, mas hidrata. Tem um microfone? Quando você está falando aí da assimilação, é porque os de fora, muitas vezes, não têm o costume dos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Aí nos leva a praticar esses costumes que são alheios a Abraão, Isaque e Jacó. Então nós nos deixamos assimilar por esses costumes das nações, né? Mas é pelo nosso próprio querer, porque a Torá ela está clara para todos, né? Antes de eu como que eu vou dizer isso? Antes mesmo de eu me pautar na palavra, antes mesmo de eu pautar na palavra, de acordo com o que o Eterno vem nos ensinando e falando, vocês já repararam que existem pessoas que pode estar caindo o mundo, que elas estão ali, tranquilas, centradas, focadas,
que você fala, nossa, essa pessoa aqui pode estar caindo no mundo, que essa pessoa é calma, tranquila, ela consegue escutar o problema, tentar resolver de uma forma ou de outra. Vocês já repararam? Tem muitas pessoas que têm isso natural, tem muitos que não têm. Em contrapartida, tem alguns que você olha, você imagina que são fortes, e no primeiro problema que tem, ficam desesperadas, desestruturadas. E uma coisa é ficar desesperado, desestruturado, outra coisa é começar a fazer, né, o que o povo fez aqui, ó. Então toda a comunidade levantou e chorou em voz alta. Todos os filhos de Israel, estou no 14, tá? Murmuraram contra Moisés e Arão. Números 14, versículo 1 e versículo 2. Toda a comunidade levantou-se e chorou em voz alta aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a comunidade lhes disse, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Olha só, a confusão, que o povo ali tinha mais de 1 milhão de pessoas, entre mulheres, homens, crianças, etc. 12 foram enviados, 12 voltaram. Olha a confusão que os 10 fizeram em toda a comunidade para Moisés, Arão e Caleb e Josué resolver. Olha o pepino que eles causaram. Olha o pepino. E isso, para os que acompanham durante a semana, fica aqui todos os dias ajudando, é diferente dos dias de hoje, que acontece até mesmo aqui na casa? Bianca, é diferente? Fabrício? João? É diferente, João? Não é diferente. Não é diferente. Então nós precisamos, nós que estamos com saúde, estamos firmes, nós precisamos adquirir essa estrutura, Reinaldo, para quando nós detectarmos no meio da Assembleia algo similar a isso, nós rapidamente possamos agir para que isso não dê continuidade. Não continue dessa forma. Se o menino lá, que infelizmente perdeu a irmã, fosse trabalhar na terça-feira e começasse no ouvido de um, a minha irmã morreu de Covid. No ouvido de outro, a minha irmã morreu de Covid. Nós estamos trabalhando, nós estamos aqui vulneráveis, não é verdade? Olha a confusão que não ia trazer para a empresa. Nós estamos lá, trabalha um longe do outro, todo mundo usa máscara, tem álcool também, todos os cuidados são tomados, né? Mas no meio dos 20 ali, se nós não tivéssemos atento, não precisou, tá? Ele é um rapaz muito calmo também, não teve necessidade nenhuma. Ele chegou, primeiro dia ele ficou cabisbaixo por conta da perda, mas depois ele voltou, agora está conversando normal. Em momento algum ele toca nesse assunto. Em momento algum ele toca nesse assunto. Um outro rapaz que trabalha comigo na parte financeira, ele passou mal, tem mais de uma semana que ele está passando mal, tem febre, fez o exame, não acusou nada, não acusou Covid, não acusou nada, etc. Mas o médico mandou ele ficar em casa. Ele pegou, a gente levou o computador para ele, para casa. Antes que as pessoas perguntassem, ele mesmo já falou, não, já fui, já fiz o exame, não deu nada, só que estou com febre, a febre não passa. A médica pediu para ficar em casa, em repouso, etc. Então essas coisas, elas precisam ser controladas de forma sábia e atenta, porque senão traz confusão, traz bagunça, traz desordem. Não é diferente daqui. Mas por que você está falando isso, Lises? Por que você está falando isso? É baseado no que o Léo falou hoje, que nós estamos falando há alguns dias. Nesse momento, o que nós precisamos aqui dentro é de quê? De voluntários firmes e fortes. Voluntários firmes e fortes, com a cabeça no lugar. Com a cabeça no lugar para ajudar, porque o serviço não pode parar. O serviço não pode parar. Imagine se o governador decreta um lockdown. Nós seremos obrigados a não fazer a comida, não é verdade? Se ele decreta, a gente não vai poder fazer a comida. Quantos alimentos, Midian, você apresentou que foram entregues essa semana? 361 marmitas foram entregues. Refeições, perdão.
É verdade, obrigado, João. 361 refeições foram entregues. Então, 361 pessoas se alimentaram disso. Se ele decreta um negócio desse, como que essas pessoas vão se alimentar? Porque tem quem está recebendo esse alimento, não é porque quer. É primeiro porque precisa. Primeiro porque precisa. Não é verdade? Muitos têm condições de comer um alimento daquele durante o dia. Vocês que entregam lá. Às vezes não tem condições, passa um dia com fome. Eu não duvido, o João, você que entrega, Midian, Sandra, enfim, Bianca, Fabrício, Benjamin também entrega, enfim, tantos aqui que entregam. Eu não duvido, se muitos deles não pegam essa marmita, chega em casa e ainda divide com outros. Eu não duvido disso, gente, porque não tem condições. Então eu não posso de forma alguma agir como o povo agiu aqui, dando ouvido àquilo que é uma influência negativa na minha vida, para me esconder atrás do medo, deixar de fazer o serviço que o Eterno determina, porque além de não cumprir o mandamento que é fazer o serviço, quem precisa do alimento, no caso das refeições, vai ficar sem o alimento. Vai ficar sem alimento. Vai ficar sem alimento. E o que poucos fazem é o seguinte: vocês já se colocaram no lugar de quem está recebendo o alimento? Porque é muito fácil eu falar, essa congregação é louca, está fazendo alimento? Não, esse povo devia estar parado, esse povo não sei o quê. É muito fácil eu dizer isso se eu tenho comida na minha geladeira. É muito fácil, minha geladeira está cheia de comida. Eu tenho arroz, eu tenho feijão, eu tenho ovo, eu tenho telefone que eu posso ligar para um iFood da vida. Estou até fazendo propaganda, né? Posso pegar um telefone e encomendar uma pizza. Não é verdade? É fácil para mim ficar me escondendo atrás desse medo e simplesmente aceitar isso. Agora, quem não tem um teto, quem não tem uma casa direito, quem não tem o que comer, como que faz? Porque não tem jeito. Por mais que a gente tente fazer o melhor, muitas famílias ainda não são alcançadas. Vocês sabem disso. Por mais que a gente tenta fazer o melhor, a prefeitura também tenta fazer a parte dela, e tem coisas na prefeitura que funcionam e funcionam muito bem. Não é verdade? Mas não consegue alcançar a todo mundo. Não consegue alcançar a todo mundo. Mas o que a gente consegue alcançar, nós precisamos batalhar o tempo todo. O tempo todo. E nesse momento, nós não podemos dar brecha. Né? O Eterno vem de novo acusando, e nesse momento nós não podemos dar brecha para que esses que ainda continuem, infelizmente são os de dentro, porque olha aqui, 12 foram, 12 voltaram, 10 que eram de dentro estavam influenciando negativamente o povo. Espera aí, vou pegar o microfone aqui. Som. Esses 10 espias, né? Eles não queriam sair da zona de conforto deles. Exato. Por quê? Sair da zona de conforto. No caminhar ali no deserto, a roupa não se gastava, o alimento caía do céu, A sandália não a gastava. sandália não rasgava, eles estavam na zona de conforto. E quando você leu ali no verso 31, a parte B, é mais forte do que nós. Ali eles estão acusando, estão apontando para Adonai que o povo daquela terra era mais forte do que nós. Esse nós engloba Adonai. Sim. Então eles estão falando, Adonai, eles são mais fortes do que tudo, que nós, como uma unidade. Exato. Então ali eles acusam Adonai para não adentrarem a terra, porque adentrando a terra, eles teriam que trabalhar na terra. Tirar o sustento da terra, que conforme a gente vai vendo aqui, eles não falam que a terra é ruim, eles falam que a terra é boa. Não, que tem que a terra fruta, produz, que mana leite, mas mana tem que leite. trabalhar. É isso. E eles não queriam adentrar para trabalhar. Então é uma desculpa para continuar na zona de conforto, continuar vivendo ali no mundo fechado, vivendo de milagres, sem precisar o alimento caindo fácil. Alimento caindo fácil, não precisava de trabalhar. O maná caía, ele só ia lá, pegava e comia. Sim. Roupa, não precisava de trabalhar para ter roupa, para costurar. A roupa não se rasgava. Então, a partir desse segundo momento, quando eles entrassem na terra, eles teriam que trabalhar, ter fé
e ainda fazer o serviço ao Eterno. Então eles iam ter mais funções, mais obrigações e mais ainda, prestar um serviço àqueles que estão ao redor. Sim. Porque não era só para eles. Exato. Conforme estava no deserto. Então é um sair da zona de conforto, que nós não podemos nos acomodar a isso. Por isso que o Eterno vem chamando para que a gente saia da casa. Exato. Preste um serviço fora da casa. E nós estávamos na zona de conforto porque nós estávamos almoçando aqui todo o confortavelmente. Confortavelmente, todo o Shabat. E quem está lá fora. Exato. É por isso que ele falou que durante um ano não tem alimento na casa. Nós não podemos dar desculpa. Não podemos. Deixa eu entregar para o Reinaldo. Aqui em Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 e 2, diz assim: quando o Eterno teu Elohim te houver introduzido na terra, a qual passas a possuir, tiver lançado diante de ti muitas nações, lançado muito de ti é passado. Aí fala o nome das nações, né? Os heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, fariseus. 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Na introdução do livro de Devarim, de Deuteronômio, o Eterno já tinha falado que as nações eram mais poderosas, eram mais fortes e não era para temer. Isso. Então houve um esquecimento, porque quando eles foram lá, eles atestaram aquilo que eles tinham ouvido no início da conquista da terra. Sim. Então o povo não foi ignorante a saber também que existia nações, sim, muitas nações que eles deveriam vencer. Sim, sim. E o povo esqueceu mesmo. Tem o proposital, claro, é o proposital, porque imagine, muitos que estavam ali viram os 10 golpes lá, as 10 pragas do Egito. Egito era a maior nação, exatamente, era a mais poderosa naquele momento. Então eles viram os 10 golpes ali, eles viram tudo aquilo, eles viram o milagre no Mar Vermelho, eles presenciaram aquilo, eles viram aquilo com os próprios olhos. Eles viram tudo aquilo e mesmo assim ainda acaba nesse esquecimento, como você está colocando, proposital. Mas não é diferente dos dias de hoje, que acontece conosco na casa também não. Eu estou tentando fazer o tempo todo essa analogia para que nós não venhamos a cometer pecados similares ao que eles cometeram lá atrás. Porque os mais antigos aqui se recordam, a gente passou, eu acho que mais de um ano fazendo a caminhada com a Torá, parava aqui na frente e orava. Isso aqui era mato, era uma ruína, tudo destruído. Foi mais de um ano, não foi? A gente pegava, fazia o cortejo, saía lá, fazia uma volta, vinha caminhando, parando, orando, parava aqui, orava, ia para lá. Nós não imaginávamos que nós teríamos isso na mão. O Eterno nos entregou. E entregou tão bem que nós imaginávamos, quando nos procuraram para poder negociar o lugar aqui, os que não sabem, nós imaginávamos que nós íamos trocar o lugar que nós tínhamos e nós teríamos que pagar. Nós imaginávamos que nós teríamos que entregar o nosso imóvel e pagar. E aconteceu o contrário. A proposta que nos fizeram, eles ainda nos voltaram valor. Eles ainda nos voltaram, que serviu para dar o pontapézinho inicial aqui. Isso é um milagre. Não deixa de ser. Quantos aqui não carregaram essas telhas todas aqui, onde fizemos aquele monte parecia um monte de formiguinha carregando aquele monte de telha, criança, mulher, homem, idoso, tudo carregando, mergulhando no produto para impermeabilizar e ajudando. Quem via lá atrás duvidava que chegaria no que está hoje. É outro milagre, nós estamos vendo esse milagre. Quantos aqui já viram alguém que estava com problema de saúde e foi curado também pelo Eterno? Irmãos que estavam precisando de emprego, o Eterno abriu as portas e entregou o emprego. Irmãos que estavam passando por, outras dificuldades e o Eterno veio e agiu. Então ele vem se manifestando no nosso meio, dia após dia, Shabat após Shabat. E mesmo assim, nós fazemos o quê? Acabamos dando importância, muitas vezes, àquilo que vai nos influenciar negativamente. A minha esposa está ali, ela sabe. Tem quanto tempo que eu não vejo jornal? Tem um bom tempo.
Muito tempo. Eu não perco meu tempo. O máximo é que eu paro, dou uma olhadinha e saio. Eu não perco meu tempo vendo jornal. Não existe nada ali que vai me agregar. Nada. Não vai me ajudar em absolutamente nada. E eu falo para vocês, eu estou alheio. Eu não sei quantos morreram no Espírito Santo. Eu não sei quantos morreram no Brasil. Não é que eu estou sendo negligente, é um problema que existe. É que quanto mais eu dou importância a essas questões, mais eu sou influenciado. Eu sendo mais influenciado, mais deprimido, mais negativo eu fico. Eu ficando dessa forma, eu vou acabar levando isso para outros. Vou levar isso para outros. Lá na nossa empresa tem um rapaz que quando lançou essa questão de ficar em casa, etc., né, me recordo, foi numa quinta-feira. Ele não apareceu mais na empresa depois disso. Um rapaz. Ele trabalhava interno. Ele não apareceu. Não apareceu. Ele não apareceu. Mas o Eterno é tão bom. O Eterno é tão bom. Olha como o Eterno é maravilhoso, gente. Tinham 3 pessoas lá na empresa, compartilhando com vocês, que nós já tínhamos decidido de desligar da empresa, porque não estavam trazendo resultado para nós. E empresa é empresa, né? Dá resultado, ok. Não deu resultado, a gente tenta uma segunda vez. Não deu resultado, a gente peça e desliga a pessoa. E haviam 3 pessoas que nós íamos desligar, porque elas não estavam trazendo resultado, estava um custo muito alto e não estava trazendo resultado. Não por serem pessoas más de forma alguma, pessoas boas, tudo, mas não dava resultado. Precisava trabalhar e dar resultado e não estava dando resultado. Faltando uma semana para a pandemia explodir no Brasil, pediu desligamento. Ele pediu. Nos poupou de todo o custo da demissão dele, né? Foi lá, conversou, tudo bem. Entrou a pandemia. Esse que não apareceu na empresa era um dos que a gente queria desligar. Uma semana depois ele voltou e pediu desligamento. E o terceiro, que eu nem imaginava jamais que ele fosse pedir, passou uma outra semana, ele veio e também pediu desligamento. Todos 3 pediram desligamento e conseguiram outro trabalho, tá? Não é que pediram desligamento e ficaram desempregados, não. Por isso que eu estou feliz em contar isso, porque pediram desligamento e o Eterno abençoou tanto a nossa empresa que nós não tivemos custo com a demissão de nenhum dos 3 que nós já queríamos desligá-los. Mas voltando, se eu pego esse que entrou em paranoia e foi para casa e não apareceu, mas se ele não tivesse desligado e tivesse que voltar a trabalhar e ficasse no meio ali, perturbando, seria um problema para a gente, não é verdade? Seria um problema. Então, irmãos, quando a gente vê na palavra do Eterno aqui, tudo que ele vem falando sobre a questão da influência, se vocês virem lá em Josué, capítulo 2, do versículo 1 a 24, eu não vou ler agora não, Josué faz algo similar ao que Moisés fez. A diferença é que Moisés mandou 12, Josué mandou 2 espias, né? Josué manda 2. Os 2 vão, os 2 voltam, e os 2 fazem exatamente a mesma coisa que Caleb e Josué. Eles contam tudo, não são influenciadores negativos. Depois vocês leiam, é muito interessante. Josué 2, do versículo 1 até o 24. São 2 espias que agem conforme Josué e Caleb. Então, irmãos, o que eu quero deixar claro para nós aqui? É que nós precisamos ter a cabeça no lugar. Independente de estarmos aqui, estarmos em casa, onde quer que estejamos, nós temos que, ao ouvir qualquer que seja a informação, qualquer que seja a questão, parar, escutar, refletir, respirar. Se é uma questão espiritual, buscar aqui na palavra. Se não é espiritual, busque em oração ao Eterno, para que Ele dê todo o discernimento e direcionamento de como resolver a questão. E até mesmo dizer se aquele é o momento para resolver. Que às vezes Ele vai dizer, calma, aquieta-te, que não é agora, vai ser depois. Mas temos que ter a cabeça no lugar. Porque se eu tenho a cabeça no lugar, eu estou preparado para ouvir esse e tantos outros problemas. E até ajudar. E o outro apelo que eu faço é nós que estamos bem de saúde, vamos ajudar cada vez mais, vamos nos esforçar cada vez mais, porque a obra não parou, não vai parar, e com certeza o Eterno não vai permitir isso.
Não vai permitir. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Pode ter um ajuste aqui, um ajuste ali, um ajuste acolá. Ok. Mas ela não pode parar. O serviço da manhã não pode parar. O serviço da tarde não pode. E não parou e não vai parar. O João, essa semana, ou semana passada, teve que render umas 3 ou 4 escalas, né? Eu rendi, Baruch Hashem, eu rendi 3, Eduardo também, Eduardo rendeu também, eu rendi, Benjamin também acabou entrando no esquema, Pedro, que estava aqui, Pedro entrou para ajudar também, teve um dia que o Pedro entrou. Então, Léo, se puder também, um dia da semana que tiver aí o serviço, e alguém estiver podendo vir, venha, você mora um pouco mais perto, pode ajudar, todos que podem, não é verdade? Todos. Então, acabou entrando aí de tabela na escala o Pedro, Benjamin, os dois, né? Os 2 novos. Você fez essa semana, não fez? Fez. Tá vendo? É isso, nós temos que fazer, nós temos que trabalhar, temos que ajudar. Pronto. Não podemos questionar. Não podemos questionar. Temos que ajudar, temos que fazer. E ouvir bobagem, deixa para lá. Entra no ouvido e sai no outro. Ouviu a bobagem de novo, entra no ouvido e sai no outro. A pessoa ainda insiste na bobagem, você fala, irmão, vai orar, não perde tempo com isso não. Não. Porque problema todo mundo tem. Todo mundo tem. Dificuldades todo mundo tem. Todo mundo tem. Doença, todo mundo passa por doença. Né? Mas a responsabilidade que o Eterno nos deu é um privilégio que nós temos de trabalhar para Ele. Então isso a gente não pode deixar de lado. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Abençoe a todos que têm ajudado muito fortemente. Aos que estão nos assistindo pela internet, estão sendo abençoados por todos que têm conseguido vir e fazer o serviço. Pode falar no microfone, Reinaldo. Entendi nada que você falou. Se você me permitisse, ou você quiser ler também, Salmos capítulo 27, de 1 a 5. Vamos ler, Salmo Esse 27, texto, de 1 a a gente 5, lê o Reinaldo está todo o Yom pedindo. Kippur, Salmo 27, de 1 a 5. de 1 a 5. Amém? Você vai ler? Pode ler? O Eterno é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Eterno é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos avançam contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiarei. Uma coisa pedi ao Eterno e a buscarei, que eu possa morar na casa do Eterno todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Eterno e aprender no seu templo. Amém. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e por-me-á sob uma rocha. Amém, 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 amém. Que o Eterno nos abençoe. Eterno Elohim de Abraão, Isaac e Jacó, bendito seja exaltado o teu nome, Pai. Pai, nós te pedimos que tu perdoe os nossos pecados, ó Pai. Perdoe os nossos pecados que tu vem acusando, Shabat após Shabat, ó Pai. Quando nós ainda valorizamos, ó Pai, questões, ó Pai, externas, influenciando-nos aqui dentro, ó Pai. Não permita que isso aconteça. Perdoa os nossos erros, perdoa os nossos irmãos, todos os pecados que cometeram e cometemos, ó Pai, para que nós possamos ter o entendimento, traga à luz todo e qualquer pecado oculto, ó Pai, para que nós possamos ajustar de acordo com a Tua vontade, Pai. Sabemos, ó Pai, que temos que seguir o que a Tua palavra determina. O trabalho não parou, não pode parar e não irá parar de forma alguma, ó Pai, porque isto é mandamento que Tu prescreveu, colocou na Tua palavra, ó Pai, para que nós pudéssemos obedecer, ó Pai, e assim termos uma vida digna, correta e feliz diante de Ti, ó Pai. Por isso, dá-nos força em nome de Yeshua HaMashiach. Abençoa todos os nossos irmãos que têm trabalhado dobrado na casa, Pai, para rendimento daqueles que não estão podendo vir, ó Pai. Dê saúde, dê alegria, ó Pai, para que eles possam com toda felicidade, ó Pai, vir ajudar. Abençoa o Eduardo, sua esposa, que tem aberto a casa e tem fechado a casa todos os dias, ó Pai. Abençoa os jovens, o Pedro, o Benjamin, que tem ajudado na escala, o João também tem ajudado cobrindo a escala, ó Pai. Enfim, Pai, todos os que têm ajudado para que o trabalho da casa possa andar em perfeita harmonia.
mas nesse momento também, em nome de Yeshua HaMashiach, eu peço que tu vá ao encontro de todo, Pai, todo aquele, ó Pai, que está hospitalizado, que está passando por um momento de dificuldade de saúde, ó Pai, seja ali com a nossa irmã Panha, em nome de Yeshua HaMashiach, ó Pai, com a sua família, abençoa, ó Pai, a sua vida, restabeleça suas forças, ó Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Sabemos que tudo o que acontece é porque tu permite, ó Pai, mas nós te imploramos e pedimos, ó Pai, que tu tenha misericórdia dela, tenha misericórdia da sua família, da mesma forma da Creuza, da Carmen, da Arister, da pastora Sandra, Pai, também da Madalena, enfim, Pai, da dona Alzira. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, se eu esqueci o nome de alguém, me perdoe, mas tu sabes o nome de todos que estão passando por algum momento de dificuldade de saúde, Pai, mesmo os que estão no hospital ou os que estão em casa. Nós pedimos que tu tenha misericórdia, dá força, traga paz em seus corações, alegria em seus corações, entendendo que isso é apenas um momento, ó Pai, e rapidamente estarão de volta conosco aqui, ó Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém, Pai, amém.